Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estará assistindo essa aula. Vou lecionar para vocês a unidade 7, que vai tratar da estabilidade e garantias provisórias na relação de emprego. Eu já me apresentei, eu sou Camila Pinto Figueiredo, mestranda e orientanda do professor Amaury. E como atividade acadêmica do mestrado, eu tenho essa tarefa gostosa, né, de trabalhar com vocês esse tema da unidade 7. Bom, de início, vamos contextualizar aqui historicamente, né, o direito do trabalho, como vocês já viram lá no início da introdução, ele é regido por princípios peculiares, princípios próprios dessa matéria. E aqui, quando a gente vai tratar de estabilidades e garantias provisórias, eu vou destacar o princípio da continuidade da relação de emprego. Por que eu vou destacar esse princípio? Porque ele é exatamente, né, o precursor na seara trabalhista da estabilidade, do vínculo empregatício. Por quê? Porque com a estabilidade, com o vínculo, traria a segurança jurídica do trabalhador no sentido da manutenção do emprego, né? É claro, né, gente, em se tratando de um país como o Brasil, em que existe um nível, né, um índice de desemprego altíssimo, em que as pessoas também elas precisam do trabalho para sobreviver, ter o emprego, ter essa garantia, é quase que uma condição essencial para a vida. Por isso que nós aqui valorizamos tanto o direito do trabalho, né? Diferente de outros países em que o Estado ele garante, né, formas de subsistência, ele garante um patamar mínimo ali para que aquelas pessoas sobrevivam com dignidade, não traria tão importância à matéria. Mas em nível de Brasil, a gente sabe que é essencial, é necessário e é importante. Bom, para falar da história, né, dessa estabilidade, de início, eu vou trazer uma situação de retrocesso. Por quê? Porque a CLT, né, ela tinha antigamente a previsão de uma estabilidade. Antigamente, coisa de antes da Constituição, existia uma previsão legal. O artigo 478, que não foi expressamente revogado, mas ele não foi recepcionado pela Constituição, ele vai tratar o seguinte, que em caso de demissão imotivada do empregado, que contasse com mais de um ano de casa, caberia ao empregador pagar a indenização equivalente a um mês de remuneração por ano de serviço efetivo ou fração igual ou superior a 6 meses. Então, o artigo 478, ele trazia, né, essa ideia de indenização e da estabilidade. Porém, o artigo 492 da CLT, ele previa a chamada estabilidade decenal. O que significa essa estabilidade decenal? Decenal de 10. Ela foi praticamente extinta, mas segundo esse artigo 492, o empregado que completasse 10 anos de serviço numa empresa, né, decenal 10 anos, ele não poderia ser demitido, salvo por justa causa comprovada em inquérito judicial. Então, bom, vamos lá, né? Alguns vão dizer assim, então quando chegasse com 9 anos e 36 meses, aí o empregador ia dispensar para não atingir essa estabilidade. Bom, pessoal, sempre vai ter um risco, né, disso acontecer. Sempre que tem uma garantia, vai ter alguém que não vai querer se vincular a ela. Mas vamos lá, se aquele empregado ele é bom, ele está na empresa há mais de 10 anos, é óbvio, né, que se ele conseguir a estabilidade, começar a ser desidioso, se ele cometer uma falta grave, ele pode ser dispensado. A lei não está falando que ele não pode, mas ele vai ser dispensado por justa causa. Se aquele empregado está ali, está trabalhando, está bem, está lá há mais de 10 anos, é bem razoável que ele tenha alguma
estabilidade. E era exatamente isso que a leitura do dispositivo 492 da CLT trazia, né? Só que aí, o que aconteceu, né, historicamente falando? Esse sistema, desculpa, ele trazia, então, esse princípio da continuidade da relação de emprego, né? Ele efetivava esse princípio. E ele foi praticamente excluído do ordenamento. Primeiro, porque em 1966 foi criado o FGTS, né, que é o Fundo de Garantia do Trabalhador, né? Só que na época o FGTS ele era facultativo. Ele veio como uma opção para quem não quisesse essa estabilidade prevista na CLT. Embora ele fosse facultativo, né, na prática, a gente tem relatos de que era praticamente uma imposição. Imagina lá que no momento da entrevista de trabalho, o empregador chegava para o trabalhador e falava assim: olha, você vai querer o regime do FGTS, né? Então, ele não tinha muito como falar: não, eu não quero o regime do FGTS porque eu quero a estabilidade prevista na CLT, aquela garantia prevista na CLT. Então, lá atrás, né, a partir do momento que criou o sistema do FGTS, já se observou que a, a garantia da estabilidade ela já foi comprometida, né? Porque a partir do momento que se tornou facultativa, o trabalhador já estava assim numa posição de não conseguir optar pelos efeitos, né, do artigo 492, que era da estabilidade decenal, e do artigo 478, que trazia também essa questão da demissão imotivada caso o empregado tivesse com mais de um ano. Bom, e aí, ainda existiam então os dois institutos, né, de 1966, acho que eu falei 1966, até 1988, quando veio a Constituição, nós tínhamos a possibilidade dos dois institutos. Entretanto, com a promulgação da Constituição, o FGTS ele passou a ser obrigatório. Então, como ele passou a ser obrigatório, ele acabou, né, com a opção desse regime seletista de indenização e de estabilidade. Então, ele deixou praticamente de existir. Por que eu não posso dizer que então ele foi revogado? Não, porque pode ser que ainda exista um trabalhador hoje que entrou com essa estabilidade na época e está aí, né? Imagina hoje, assim, um trabalhador que tem 41 anos de serviço na mesma empresa. Então, ele começou, né, antes da Constituição de 98 e ele tem essa estabilidade. Então, pode ter ainda hoje alguns empregados que fazem jus a essa estabilidade, mas só os empregados mais antigos. Ficou claro aí essa ideia? Bom, então, desse modo, gente, não existe hoje, a gente não pode falar que existe hoje uma estabilidade no serviço privado, né? Pelo menos no sentido próprio, que a única estabilidade que a gente pode falar que tem, que persiste, ainda, né, é do servidor público, nos termos lá do artigo 41 da Constituição. Bom, o Supremo Tribunal Federal, em decisões mais recentes, ele esclareceu, né, ou firmou o entendimento de que aqueles empregados de que prestam serviços para sociedades de economia mista ou empresas públicas, para que eles sejam dispensados, eles precisariam ter uma motivação, né? Então, se eu imagino aquele empregado que vai trabalhar aí nos Correios, por exemplo, ele faz até concurso público, né? Apesar né, também está aí com a ideia da privatização, mas por enquanto não é. Então, ele faz o concurso público, é aprovado, entrou para os Correios. Se ele for dispensado, tem que ter uma motivação, não pode ser simplesmente porque desejaram, entendeu? Então, aí pode dizer, né, que ainda existe alguma estabilidade nesse sentido, né? Acho que dá para dizer assim, não é
não é uma estabilidade propriamente dita, mas é mais uma garantia, né, de emprego. Né? Eu acho que a gente pode trabalhar dessa forma, tá? Bom, falando das terminologias e tratando aí da estabilidade, né? A estabilidade, ela tem uma ideia de ser algo mais permanente, por isso que a gente fala que somente o servidor público que goza dessa estabilidade. E a garantia de emprego, ela é uma situação mais provisória. A literatura jurídica, ela fala de estabilidade provisória, então é uma mistura de terminologias que a gente compreende, mas assim, é importante a gente ter ideia de que na verdade, essa estabilidade provisória é uma garantia provisória de emprego, tá? Essa garantia, né, por sua vez, ela pode ser definitiva, que é a garantia que não tem prazo determinado, como, por exemplo, quem atinge a estabilidade decenal que nós falamos, ou dos servidores públicos, ou ela pode ser provisória, que acontece no caso do dirigente sindical, do cipeiro, da gestante e do trabalhador que sofreu algum acidente, tá? Essa garantia ou estabilidade, ela também pode ser considerada absoluta ou relativa. O que seria essa absoluta? Que o trabalhador, né, o empregado, ele só pode ser demitido por justa causa. Um exemplo, o dirigente sindical. E ela será relativa quando, por exemplo, ele puder ser dispensado por motivos específicos, ainda que não por justa causa, mas por alguma hipótese legal, como, por exemplo, o caso do aprendiz, né? Se vocês quiserem conferir, tem lá no artigo 433 da CLT, tá? E esta estabilidade, ela pode ser considerada pessoal, né, ou personalíssima, porque vai de acordo com a condição daquele trabalhador. Um exemplo, o acidentado ou a gestante, ok? Ou por uma situação da função que ele está prestando, né? Aí o exemplo que a gente tem é o cipeiro, dirigente sindical e etc. Então, essas aí são algumas classificações que vocês vão encontrar na literatura jurídica relativa à garantia e estabilidade. Bom, tratando agora propriamente dita dos empregados, da condição que geram essa garantia. Eu acho que que todo mundo vai lembrar, assim, que é muitas questões, né, de provas, de concurso, é a garantia do emprego do dirigente sindical, né? Então, aquele empregado que é eleito dirigente sindical, ele goza de garantia de emprego, né? Desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato. Isso aí, gente, é uma garantia constitucional. Está prevista no artigo 8º, inciso 8º da Constituição, tá? Quem quiser aí abrir a Constituição para conferir, né? Vai que eu estou falando alguma bobagem aqui, é importante, depois vocês mandam lá para mim, por gentileza, no Google, no Moodle, para a gente conferir. Bom, essa garantia, então, aos dirigentes de sindicato, ela é exclusiva para dirigentes sindicatos. O que eu estou querendo dizer? Que aqueles dirigentes de associações profissionais, eles não vão usufruir dessa garantia, tá? Esse é um ponto aí importante para que vocês tenham em mente. Ah, Camila, então quer dizer que se o rapaz lá, o trabalhador, ele for eleito e ele for um dirigente sindical, ele pode ser desidioso, ele pode xingar o superior hierárquico dele, ele pode cometer alguma falta? Não, né, pessoal? Essa garantia, ela não é, obviamente, para tudo, né? E, no caso, né, dele cometer uma falta grave e houver, né, o inquérito judicial para apuração dessa falta grave, que é um procedimento para verificação, né, um procedimento judicial para verificação, ele sim poderá ser dispensado. E aí, vocês podem conferir, né, na súmula 379 do TST. Vou abrir a súmula aqui para fazer a leitura. Súmula 379, dirigente sindical despedida falta grave.
necessidade. O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave, mediante apuração em inquérito judicial, inteligências do artigo 494, 543, parágrafo 3º da CLT. O STF também tem uma súmula respectiva sobre esse assunto, que é a súmula 197. O empregado com representação sindical só pode ser despedido mediante inquérito que se apure falta grave, tá? Então, aí fica essa matéria aí para vocês, né, de lembrar que o dirigente sindical tem essa prerrogativa. Bom, para que esse direito, né, ele seja observado, é importantíssimo ou imprescindível que o trabalhador, o empregado, ele dê ciência ao empregador acerca da sua candidatura, né? Então, se ele vai se candidatar a dirigente sindical, ele precisa comunicar, dar ciência dessa candidatura. Por quê, gente? Porque senão o empregador não vai saber e pode dispensá-lo, tá? Essa obrigação, ela está prevista no artigo 543 da CLT, lá no parágrafo 5º, né? Então, é só para vocês também saberem que essa é uma observação importante. Outra questão também que já gerou alguma polêmica, hoje não tanto, é em relação à quantidade de dirigentes estáveis. Porque, veja só, os sindicatos, né, às vezes eles são mal vistos, mal falados, porque tinha aquela sensação de transformar em negócio de família, né, de muitas pessoas, às vezes, participarem do sindicato, mas não, assim, efetivamente em prol dos trabalhadores. Mas vamos imaginar aqui uma situação de um sindicato que resolve colocar 30 dirigentes sindicais, né? Ó, ele vai chegar para mim e falar assim, Camila, você vai ser nossa dirigente sindical. É mesmo? Ai, que bom. Você vai ser a nossa diretora do café. Sua responsabilidade é administrar o café aqui do sindicato. Não é, né? Não faria sentido. Por quê? Porque senão seria interessante para o sindicato colocar mais dirigentes para que todo mundo tivesse estabilidade. Aí, para evitar, né, esse tipo de abuso, existe uma limitação, né, que o artigo 522 da CLT, ele fala dessa limitação de até 7 dirigentes sindicais para receber a garantia, né? Óbvio que o nome que eles vão dar para o cargo é irrelevante, mas apenas 7 desses dirigentes é que terão essa garantia, tá? E o TST também, na súmula 369, ele entendeu dessa forma. Ele falou que o artigo 522 da CLT ele foi recepcionado pela Constituição e entendeu pela limitação desses 7 dirigentes, tá bom? Então, não adianta colocar num sindicato 30, 40 dirigentes, porque não serão todos que terão estabilidade. Bom, outra classe, né, que vai receber um tratamento aí de garantia Não, ainda não faltou abordar um tópico, pessoal, em relação à categoria do trabalhador que vai ter a estabilidade. Então, vamos compreender aqui a súmula 369. O empregado, para ele, além dele ser dirigente sindical, para ele ter essa estabilidade, ele precisa exercer na empresa a atividade pertinente à categoria profissional do sindicato. Porque qual que é a ideia, né, de trazer essa garantia? Em tese, né, o representante ali dos trabalhadores, ele é alguém que vai apresentar um conflito de interesse com o sindicato do empregador, né? Então, porque nós estamos aqui numa relação, então, um lado, né, o empregador vai ter interesses visando a classe dele, o trabalhador, por outro lado, vai estar aqui brigando para que os interesses dos trabalhadores sobressaiam. Então, existe esse conflito de interesse. Se a pessoa, né, o trabalhador, ele é dirigente sindical, mas não tem estabilidade,
é óbvio que o empregador ia dispensá-lo, porque ele não quer uma pessoa, um trabalhador dentro da empresa dele que vai provocar movimentos, que vai ficar reivindicando direitos. Isso é meio óbvio. Então veio essa necessidade, né, obviamente, da garantia. Só que imagine, né, aquele trabalhador, por exemplo, né, vou dar o meu exemplo. Eu posso ser chamada para ser dirigente sindical do sindicato dos professores. Ok. Mas no meu trabalho como advogada em escritório, um exemplo, eu não teria nenhuma estabilidade. Por quê? Porque eu estou sendo dirigente do sindicato dos professores. Só valeria, né, o interesse que está sendo discutido ali, só teria razão dessa proteção se eu estivesse trabalhando numa faculdade. Porque fora isso, não tem conflito de interesse propriamente dito, né? Então, vamos dar um outro exemplo aqui para ver se fica mais né, claro para vocês. Imagina que tem um trabalhador, né, que é radialista, então ele pertence à categoria diferenciada dos radialistas, mas efetivamente ele trabalha como vendedor de uma loja de roupas. Independentemente dele ser dirigente sindical, é no sindicato dos radialistas. Então, para aquela loja de roupas, ele não vai ter estabilidade. Por quê? Porque não tem pertinência ali com a função e a defesa da categoria que ele pertence. Tá? Então, esse é um ponto aí que vale a pena você se atentarem. Extinção da atividade empresarial. Se o empregador não mais exerce atividade empresarial na base territorial do sindicato, ele não vai ter que dar a garantia para aquele trabalhador. Né? Por quê, gente? A súmula 369 do TST, ela vai trazer o seguinte: havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. Se o sindicato, né, ele é fixado, o trabalho dele é por base territorial, eu agora sou dirigente do sindicato dos professores de Minas Gerais. E a faculdade que eu leciono, ela encerrou as atividades aqui em Minas Gerais. Eu continuo trabalhando, mas agora lá para a sede de São Paulo, gravando aula remotamente. São bases territoriais diferentes, então não tem conflito de interesse propriamente dito. Em razão disso, por esse motivo, né, não há mais que se falar, então, nessa estabilidade, tá? Bom, uma pergunta que pode surgir é: e se o trabalhador, para manter o emprego, resolve se candidatar durante o aviso prévio? Ele sabe que vai ser mandado embora, ele resolve se candidatar como dirigente sindical numa chapa para garantir o trabalho. E aí, pessoal, como é que fica essa questão? Temos uma solução prevista na súmula 369. No inciso 5º, o registro de candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade, tá? Então, em que pese críticas sobre este entendimento, o que eu me lembro aqui é do professor Maurício Godinho Delgado, né? Ele critica essa jurisprudência porque, para ele, a formação de uma chapa sindical leva meses, não é uma coisa que a pessoa, fui mandada embora hoje, vou fazer uma chapa e vou me candidatar. Ele entende que isso é uma coisa que você vai construindo, né? Não é assim só para preservar. Então, no entendimento dele, isso aí é uma forma de cerceamento de liberdade da representação sindical. Mas a súmula está aí e a gente vai, né, observar. Bom, destinatários da garantia, né? É mais uma questão que tem sido debatida, quem seria o dirigente sindical? Quem que é? Como é que faz? Quem que é no sindicato? Quem que tem direito a essa estabilidade no âmbito sindical? E aí, o artigo 522, ele vai falar, né, que a administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída de, no máximo,
7 e no mínimo 3 membros de um conselho fiscal, composto de 3 membros eleitos, esses órgãos pela Assembleia Geral. Então, pelo que a gente tem que entender o seguinte, diretoria e conselho fiscal não se confundem, né? Então, o conselho fiscal tem uma atribuição e a diretoria tem outra. E aí, pelo que tudo que nós falamos aqui, só vai ter, obviamente, né, a estabilidade os dirigentes. Quem participa do conselho não tem. Tem uma OJ também, que é a OJ 365 da SDI1, que vai tratar sobre esse tema, tá? Que membro de conselho fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade, ok? Maravilha. Outro ponto também que pode ser, né, perguntado, que às vezes gera um pouquinho de dúvida, é se o delegado sindical ele também é beneficiário dessa estabilidade, tá? E aí a gente pode, né, já resumir aqui que não, o delegado sindical não tem essa estabilidade, a OJ 369, ok? Ah, mas por que o delegado não tem, né, essa estabilidade lá prevista no artigo 8º, inciso 8º da Constituição? Porque lá, gente, o artigo ele fala especificamente de quem é do dirigente sindical eleito, né? Tem essa palavrinha eleito. E o delegado sindical, ele é designado pela diretoria, mas ele não é eleito, então ele não poderia fazer jus a essa estabilidade. Esse é o ponto aí que eu queria destacar para vocês, tá? Bom, falando, acho que nós já esgotamos essa questão do dirigente sindical. Vamos passar para o próximo tópico, que é os trabalhadores que participam da CIPA, né? Ou CIPEiro. Vamos lá. A CIPA, né, gente, também quem participa, o trabalhador, ele vai ser destinatário dessa proteção. Por quê? Porque o objetivo dele o tempo todo, né, é fiscalizar ali o ambiente de trabalho, verificar se as condições de segurança estão sendo observadas. Então, de fato, ele vai ter um conflito de interesse com o empregador, por isso que ele precisa dessa estabilidade, né? Sem essa estabilidade, ele não conseguiria fazer esse papel, né? Ele não conseguiria cumprir esse papel. Como vocês sabem, né, a CIPA, ela tem a parte do trabalhador, né, e a parte do empregado. É uma comissão mista. Então, a gente vai só lembrar aqui que quem vai ter essa estabilidade são os trabalhadores eleitos como representantes dos empregados. Por quê? Porque os representantes dos empregadores que foram designados pelos empregadores, eles não foram eleitos. E como eles foram escolhidos pelos próprios empregadores, dificilmente, né, vai ter algum conflito de interesse. Então, é bem importante aí a gente se atentar ao artigo 165 da CLT, porque ele vai deixar claro essa questão, né, que são os titulares da representação dos empregados, tá bom? Além disso, né, também tem no artigo 7º, inciso 2º da Constituição, a previsão, né, de que fica vedada a dispensa arbitrária. Aí eu acho que é na linha A, aí vai falar também do empregado eleito para cargo de direção de Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é a CIPA. Eu acho que eu presumi que todo mundo saberia, né, o que é a CIPA, e foi até uma falha, né? CIPA, gente, é CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Então, é uma comissão formada, mista, né, que tem representante dos empregados e do empregador, e serão, obviamente, serão destinatários dessa garantia os representantes dos trabalhadores, ok? Bom, outra pergunta que sempre pode acontecer, tá, mas e o cipeiro? Ele pode ser demitido, ainda que não seja por justa causa? Pode, né? Vai ter essa previsão também. Quando, Camila, que o cipeiro pode ser demitido, ainda que não seja por justa causa? O empregador, se ele tiver uma motivação
técnica, econômica ou financeira ou disciplinar, ele pode dispensar aquele trabalhador que ainda é cipeiro, representante dos trabalhadores, eleito, tem a garantia, tá? Aí vem aquela perguntinha básica, né, tá? Mas o que é motivação técnica? É aquela ligada à atividade de produção da empresa, né? Imagina que a empresa, ela moderniza, coloca ali um monte de máquina para fazer o trabalho dos trabalhadores, e aí não precisa mais dele, não precisa mais daquela função, né? O cipeiro ali, a atividade dele foi extinta. Então, é um motivo técnico que a função dele não é necessária mais, então ele pode ser dispensado. O motivo financeiro é se a empresa, né, conseguir demonstrar que teve ali um balanço, né, uma receita diminuída e ela não consegue se manter. Então, é possível também. Motivo econômico é da conjuntura econômica do país, né? Teve aí uma recessão, igual nós estamos enfrentando agora, em razão da pandemia, seria um motivo econômico, que ele vai além do motivo financeiro da empresa, é uma situação assim do país mesmo. Então, por isso, né, por essas questões, ele poderia ser dispensado, tá? Só reforçando aqui que o suplente da CIPA, ele goza da garantia de emprego também. Está previsto no inciso 2º do artigo 10, alinhado à DCT, ok? Maravilha. Bom, pessoal, uma outra classe, né, de trabalhadores que tem essa estabilidade é a gestante. E aí, sobre a gestante, nós falamos até bastante na aula da unidade 6, né? Eu comentei bastante com vocês sobre essa questão da gestante, que essa garantia, né, do emprego, ele é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E isso vocês vão encontrar no artigo 10, a linha do inciso 2º, a linha B do ADCT, tá? Da Constituição. Então, a gestante, ela também tem essa garantia. O que eu não disse, né, e é bom a gente complementar aqui, é que a empregada doméstica, ela também faz jus a essa estabilidade, tá? A Lei Complementar 150 de 2015 estabeleceu expressamente, né, essa garantia. Então, a empregada doméstica, ela também, ela tem um tratamento, neste caso, idêntico às demais empregadas seletistas, ok? Bom, sobre essa questão, vale a pena a gente relembrar aqui a renúncia ao direito à estabilidade da gestante, né? Eu comentei com vocês na unidade 6 que se a gestante ela tiver um fundamento de que a condição atrapalharia o desenvolvimento dela, do feto, enfim, ela poderia renunciar, né, a essa estabilidade. Mas ela tem que ter ali um laudo médico, um parecer médico por isso. Por quê, gente? Porque essa garantia, ela vai além da proteção pessoal da mulher, né? Essa garantia, ela visa, sobretudo, assegurar as condições do nascituro. Então, ainda que a mulher queira abrir, né, renunciar ao direito de estabilidade, o entendimento é que ela só poderia fazer isso se tivesse uma justificativa médica mesmo, tá? Fora isso, não poderia, ok? Aí nós temos, eu acho que uma OJ, acho que é a OJ 30 da SDC, Seção de Dissídio Coletivo, que vai tratar sobre essa questão, tá? Responsabilidade objetiva do empregador sobre este tema. Bom, a jurisprudência, ela sempre inclinou no sentido de trazer essa responsabilidade do empregador como objetivo. O que significa isso? Se a empregada ela é dispensada no período de gravidez, ainda que o empregador não saiba, ele não fez por mal, ele não dispensou ela porque ele não sabia, independentemente disso, ela tem direito à estabilidade.
o fato dele ter conhecimento ou não muda em nada o direito à estabilidade, tá? Então, esse aí é um tema que já foi muito polêmico e importante. Nós temos a súmula 244, no item 1, que vai tratar exatamente disso, ok? Súmula 244, inciso 1º do TST, tá? Então, ó, nem mesmo se a gestante não souber que ela está grávida, né? Mas ela mesmo pode não saber. Ela foi dispensada hoje, daqui a 2 meses ela descobre que ela estava grávida no dia da dispensa. Ainda assim, né? Se ela descobrir posteriormente, ela tem direito à estabilidade. Tá, mas e aí? Como é que resolve isso, né? Então, ela tem direito à estabilidade, foi dispensada. Bom, se o objetivo da Constituição é proteger o emprego de uma resilição contratual unilateral, o objetivo dessa garantia é manter, né, a continuidade, evitando assim discriminação. Então, essa dispensa irregular da gestante, o que ela vai impor? A reintegração, ou seja, ela vai retornar ao seu posto de trabalho. Ah, eu fui mandada embora tem 3 meses, agora eu estou no 4º mês de gravidez. Significa que quando eu fui dispensada, eu já estava grávida. Só que eu demorei para descobrir. Eu sou uma pessoa um pouco desatenta, né? E casos assim, às vezes, acontecem mesmo. Teve um caso aí de uma mulher que foi passando mal para o hospital, descobriu que não estava passando mal, ela estava em trabalho de parto. Então, ela estava grávida, 9 meses, não sabia. Então, pode acontecer. E aí, neste caso, ela faria jus à reintegração. E reintegra recebendo todo o retroativo, tá, pessoal? Isso é importante também. Reintegra e ela vai receber, né, todo o retroativo pelo período de estabilidade, ok? Bom, mas tá, Camila, e se a empregada descobre que ela foi dispensada, ela estava grávida, mas ela não falou nada, ficou caladinha, esperou, porque ela poderia ter voltado, mas ela não falou nada para o empregador. Depois que o menino nasceu, é que ela foi lá e contou. E aí? Então, gente, desculpa. Então, esse pedido, né, de reintegração, essa garantia, claro que ela é um direito, mas ele precisa ser exercido. Se a empregada, né, assim, deliberadamente, ela resolve ficar quieta para não voltar ao trabalho e só para receber a indenização, isso vai configurar o abuso do direito. Ela tem o direito, né? Ela tem o direito à garantia, ela tem o direito de ser reintegrada, mas ela fica lá quietinha, esperando, porque ela não quer voltar ao trabalho, ela só quer receber. Isso pode configurar o abuso ao direito. Então, se passar, né, o prazo da estabilidade dela, ela não consegue mais o exercício desse direito, tá? Nós temos uma OJ, acho que é a OJ 399. A OJ 399, ela vai trazer o seguinte: ação trabalhista ajuizada após o término do período de garantia do emprego, abuso do exercício do direito de ação, não configuração, indenização devida. O TST, ele entende, né, que ainda que ela demore, ela faz jus, mas há casos para os dois lados, né? A questão é um pouco controvertido, então vai ter que ser decidido realmente caso a caso. Eu já tive a experiência dos dois sentidos, né? Então, o que é certo, pessoal, é que nós temos aquele prazo prescricional do artigo 7º, né? Então, se ela esperou 2 anos para ajuizar a ação, após o término do contrato de trabalho, vai ter aquela prescrição constitucional. Agora, se ela esperou, né, 1 mês, 2 do nascimento, há grande chance dela conseguir a indenização substitutiva, ok? Maravilha. E quando acontece uma situação de estabilidade no contrato de experiência, por exemplo, de forma geral, né, as garantias de emprego,
elas são incompatíveis com contratos por prazo determinado. Porque o contrato por prazo determinado, o trabalhador, ele já sabe, ele já tem a previsão do término, né? Então, contratos por prazo determinado, via de regra, eles não poderiam gerar aí uma estabilidade. Porém, né, sobre esse tema, nós temos aí a súmula 244 do TST, que entendeu o seguinte: a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, prevista no artigo 10, inciso 2º, da linha B, do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Significa que, se a empregada está no período de contrato de experiência, né, inclusive, ela está ali com esse período de experiência ali de 60 dias, engravidou, no período, ela faz jus à estabilidade normalmente. Ah, mas não é contrato de experiência. Ela foi contratada para trabalhar 6 meses, engravidou, o contrato dela, ela vai fazer jus à estabilidade, tá? Então, isso aí é um ponto que não pode ter dúvida, né, que tem esse entendimento aí da estabilidade ainda no contrato por prazo determinado, ok? Maravilha. Bom, vamos falar agora do empregado acidentado, né? Nos termos do artigo 19, caput da Lei 8.203 de 91, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 da lei, provocando lesão corporal, perturbação profissional que cause a morte ou a perda da redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, né? A serviço do trabalho, ok? Bom, a literatura jurídica, ela costuma classificar esses acidentes, né, como típico, que ocorre no interior da empresa durante o horário de trabalho, ou atípico ou equiparado, aquele que, embora não tenha sido causado ali dentro da empresa, né, ele vai, enfim, não tenha sido a causa única da lesão, ele tem uma concausa, ele tem uma relação, ele contribuiu para aquele adoecimento ou para aquela morte do trabalhador, tá? O empregado, então, gente, que sofre o acidente de trabalho ou é acometido por doença ocupacional, vou dar um exemplo para vocês que já devem ter escutado a doença, por exemplo, de burnout, né? Que é o esgotamento, a fadiga, gera ali um transtorno psicológico para o trabalhador e ela é relacionada ao trabalho. Esse tipo de transtorno, essa doença, ela é considerada um acidente de trabalho, tá? E aí, ela vai gerar, então, uma estabilidade, né? A estabilidade, ela está prevista lá no artigo 118 da Lei 8.203 de 91, que é a lei que vai tratar do benefício da Previdência Social. Eu vou fazer a leitura, então, desse artigo. Ó, o segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantia, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente, tá? Então, o que a gente pode ter desse dispositivo? Que a expressão, né, prazo mínimo de 12 meses, que foi usada ali pelo legislador, ela quer dizer que, na ausência de uma cláusula contratual ou de uma norma coletiva mais benéfica, aquele empregado acidentado, ele vai ter, no mínimo, 12 meses, né, de estabilidade, tá? Pode ser que a convenção coletiva, ela dê mais, 24 meses. Tem convenções que, às vezes, ampliam esse direito, ok, sem problemas, tá? Bom, quais que são os requisitos, né, para o recebimento dessa garantia, para ser destinatário dessa garantia?
eu vou citar para vocês dois, né? Que é o afastamento por período superior a 15 dias. Então, o empregado, ele teve um acidente ou teve uma doença ocupacional que foi recomendado, né, por perícia ou por médico, um afastamento por 15 dias e a percepção de auxílio-doença acidentária, tá? Para este tema, eu recomendo a leitura da súmula 378 do TST, que vai tratar exatamente disso, né? No inciso segundo, são pressupostos para a concessão de estabilidade o afastamento superior a 15 dias e consequente percepção do auxílio-doença acidentário, ok? Está lá na súmula 378, tá? Bom, contratos a termo, inclusive o contrato de experiência, reitera-se, né, que em regra é incompatibilidade com essa, há uma incompatibilidade com essas garantias provisórias, porque o empregado, ele já sabe quando que o contrato vai terminar, mas as exceções são claras. A gestante, que vai ter essa estabilidade, e o acidentado. Então, foquem nisso aqui comigo, em que pese os contratos a termo, inclusive o contrato de experiência, apresentar uma incompatibilidade em relação às garantias provisórias. Por quê? Porque o trabalhador ele já está ciente do prazo que esse contrato vai terminar. Há duas exceções, a gestante e o acidentado, né? Mesmo que for no período de experiência, mesmo que for no contrato de prazo determinado, ele fará jus, ela fará jus a essa garantia, ok? Bom, gente, em termos de garantia, a gente tem ainda outras classes, né? Por exemplo, trabalhadores no Conselho Nacional de Previdência Social. É uma lei específica, 8.203 de 91, que vai falar, né, que esses destinatários, representantes dos trabalhadores, titulares e suplentes, têm o período de estabilidade da nomeação até um ano após o término do mandato. E ele tem uma estabilidade, né, absoluta. Quando eu falo absoluta, significa que ele pode ser dispensado se for comprovada a falta grave por processo judicial, né? O absoluto aqui, ele tem uma vírgula aí que é óbvio que é a justa causa, né? A falta grave comprovado, né, por processo judicial, tá? Também tem os representantes dos trabalhadores no Conselho Curador do FGTS, né, que é praticamente a mesma situação, ele também tem uma estabilidade absoluta, se comprovada a falta grave aí por processo judicial, ele perde, também são os representantes dos trabalhadores, enfim, uma situação parecida, né, tanto dos representantes dos trabalhadores do Conselho Curador do FGTS, como representantes dos trabalhadores no Conselho Nacional de Previdência Social, tá? Empregado eleito diretor de cooperativa de consumo tem uma interpretação, né, jurisprudencial OJ 253, que a garantia neste tipo, né, neste empregado eleito diretor de cooperativa de consumo, ele não é extensiva aos suplentes. Fora isso, também é o destinatário, esses empregados eleitos, representantes dos trabalhadores, o período de estabilidade é desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato, né? É uma estabilidade absoluta, que vocês já entenderam. Estabilidade absoluta, tem que ter a falta grave e apurada por processo judicial, que é chamado inquérito judicial, tá? Até aí ficou um pouco repetitivo, né? Mas é isso aí. Representante dos empregados nas comissões de conciliação prévia, né? Comissão de conciliação prévia, pessoal, algumas empresas, né, principalmente as empresas grandes, elas têm uma comissão lá para resolver os conflitos. Antes do empregado ajuizar o processo, ele pode procurar essa comissão e tentar chegar num acordo. Então, quem participa, né, os representantes dos empregados nessa comissão, eles também vão ter aí uma estabilidade. Tá? Isso aí está previsto no artigo 625B da CLT, tá? 625B da CLT, ok? Bom, empregado reabilitado ou portador de necessidade especial. Como forma, né, de discriminação positiva, que nós trabalhamos lá na unidade 6, né, que é quando o Estado intervém de forma a garantir aí uma igualdade entre partes que são desiguais, lembram?
Ótimo. Então, como forma de discriminação, né, positiva, existe uma previsão na lei previdenciária para que as empresas contratem portadores de necessidades especiais e reabilitados, né? Vocês já devem ter escutado isso, né? Que as empresas, quando ela tem até 200 empregados, ela tem que ter 2% de trabalhadores com necessidades especiais. Se ela tem de 201 a 500, ela tem que ter 3%. Enfim, existe uma tabelinha aí e as empresas, elas precisam preencher essas vagas, tá? Isso aí também, né, é uma garantia de emprego, uma garantia prevista na lei para que, enfim, né, essas pessoas tenham uma oportunidade de trabalho, tá? Então, até aí tudo compreendido, né? A dispensa da pessoa com deficiência ou beneficiário reabilitado, ela precisa ser motivada, entendeu? Não pode ser desmotivada e aquela vaga tem que ser preenchida por outro trabalhador que também seja portador de necessidade especial, tá? Isso é um ponto aí importante também para vocês lembrarem, ok? Então, tá. Empregado portador de doença grave. Embora, assim, vocês não vão encontrar, né, uma lei específica sobre o tema, é mais uma questão de interpretação. Se a gente pegar, né, a OIT lá, ela vai falar que não pode ter discriminação. Estou tentando lembrar aqui qual que acho que é 111, mas enfim, nós já falamos dessa questão da discriminação, não pode, né? Se o trabalhador ele é portador de uma doença grave, o TST ele tem entendido que ele goza de uma estabilidade relativa. O que significa isso? O estabelecimento ele não pode dispensar aquele trabalhador por causa da doença grave, que suscite estigma ou preconceito, tá? E eu não consigo, assim, especificar um dispositivo legal agora, mas tem a súmula 443, que vai dizer o seguinte: dispensa discriminatória, presunção, empregado portador de doença grave, estigma ou preconceito, direito à reintegração. Então, o que o TST, né, ele firmou o entendimento? Que presume discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Então, esse empregado, né, que é portador de doença grave, se ele for dispensado, o ato de dispensa dele vai ser inválido, ele vai ser reintegrado, salvo se o empregador comprovar que não dispensou de forma discriminatória. E aí, o interessante desse entendimento é que, neste caso, quem tem que fazer a prova é o empregador. Porque para o empregado, às vezes, provar uma situação discriminatória, gente, é algo, assim, dificílimo, né, no curso do processo. Então, essa súmula é importante porque ela faz essa inversão, tá? Um outro item aqui que eu achei interessante que o professor Amaury colocou, né, no plano de ensino dele, foi empregada em situação de violência doméstica, né? A Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, ela vai trazer no seu artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2º, que a mulher que está numa situação de violência doméstica, ela vai ter, então, a manutenção do vínculo trabalhista, ainda que ela precise se afastar do local de trabalho, por 6 meses. Vamos tentar explicar isso. A Lei Maria da Penha, todo mundo sabe, quando tem uma situação de violência doméstica, ela vai tirar aquele agressor do ambiente doméstico, né? Então, coloca lá o afastamento domiciliar, ele tem que ficar a tantos metros, né? Enfim, não pode aproximar da mulher ali que está numa situação, né, de vulnerabilidade. Ok. Mas vamos lá, gente. Ele não pode chegar na casa dela, ele não vai chegar na casa dela, ele sabe onde que ela trabalha. Então, é óbvio, né, que essa mulher que está numa situação de risco de vida, ela precisa se esconder, ela precisa afastar do local de trabalho. Então, a lei, ela procurou, né, trazer dar efetividade a essa norma aí protetiva, porque tem situações que a mulher realmente precisa se esconder, e se ela não puder se ausentar ao trabalho, ela vai correr risco de vida, tá?
Então tá, até aí vocês entenderam, né? Então que ela pode, né, por questões, né, por questões ali de determinação judicial, né, da aplicação da Lei Maria da Penha, ela pode faltar ao trabalho. Qual que é o problema desse dispositivo? É que a lei ela não determinou quem que vai pagar esse período, se é o INSS ou se é o empregador. E aí a grande questão é que tá, a lei previu que ela pode se afastar até 6 meses, mas na prática isso fica muito inviabilizado, porque a mulher já está numa situação de vulnerabilidade, de medo, de insegurança, e geralmente a mulher que está nessa condição, ela precisa do trabalho para viver, e aí ela não sabe como que ela vai se afastar e quem que vai pagar, né? Então fica aí esse problema ainda, existe essa previsão, né? Mas ainda tem algumas questões aí que precisam ser resolvidas, tá? Bom, para a gente estar caminhando para o final, a aula está extensa, né? Mas aqui a gente já está caminhando para o final. Aguenta mais um pouquinho aqui comigo. Efeitos jurídicos da dispensa irregular. Então, gente, nós vimos ali todas as possibilidades de garantia e estabilidade, né, na relação trabalhista. Mas e se o empregador demite arbitrariamente o empregado, que tem essa garantia, né? Este ato ele vai ser declarado nulo. Então, o trabalhador ele tem que retornar ao seu posto de trabalho, né? Ele vai voltar e por ser declarado nulo, ele vai ter direito a receber pelo período que ele ficou afastado, tá? Só que tem algumas situações que voltar ao trabalho não é uma opção, não tem jeito, né? Ficou inviável. E quando acontece uma situação dessa, em que a reintegração ela é desaconselhável, impossível, incompatível, né? Um está querendo matar o outro ali, então não tem como voltar à situação, ou a pessoa foi afastada do trabalho exatamente porque ela sofreu um assédio, está com burnout, quer dizer, é impossível para a saúde dela retomar aquele posto de trabalho. O que a lei determina, né, o artigo 496 da CLT, é que o empregador passa a ter, então, a obrigação de indenizar, né? Então, ao invés de fazer reintegração, a solução é fazer a indenização substitutiva, tá? Então, para quem quiser conferir, é o artigo 496. Então é isso, pessoal. Acho que nós conseguimos, né, esgotar esse tema. Alguns podem perguntar assim, tá, mas quando é que essa estabilidade acaba? Nunca. Gente, acaba, né? Primeiro que algumas estabilidades nós vimos aqui, elas têm prazo fixado em lei, né? Nós vimos aqui do caso da gestante, então acabou o prazo, acabou. A outra, óbvio, é pela morte do empregado, né? Outra situação é o pedido de demissão, ressalvando apenas que, se for o caso da gestante, tem aquela prerrogativa que o objetivo também é a proteção do nascituro, então ela tem que fundamentar ali com o laudo médico alguma coisa, tá? Extinção da empresa, do estabelecimento, no caso, por exemplo, enfim, de dirigente, né? A empresa foi extinta, extingue, a empresa extingue a estabilidade também. Morte do empregador, quando ele for pessoa física, tá? Isso não é extensivo aos herdeiros. A dispensa por justa causa, como nós vimos aqui em várias, né, situações, que é possível. Extinção do contrato por culpa recíproca e as hipóteses previstas no artigo 165 da CLT, tá? Casos de dispensa, por exemplo, do aprendiz, que nós também mencionamos. Bom, gente, eu agradeço imensamente pela atenção de vocês. Espero que a aula tenha sido explicativa, que tenha chamado a atenção para que vocês busquem, né, na literatura jurídica, aprofundar no assunto. Me coloco à disposição via plataforma Moodle para os esclarecimentos das dúvidas, para recebimento das críticas e do mais. Desejo, assim, um excelente curso para vocês, que vocês também possam se apaixonar pelo direito do trabalho, né? Assim como eu, possam fazer o exame de ordem na área trabalhista, e é isso, né? No que precisarem de mim, eu estou à disposição. Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.